Gente, negócio seguinte, a gente tá lá, vai fazer uma casa, né? Vai comprar móveis, aquelas coisas todas. E aí a gente pensa assim, não vou me preocupar com um detalhe. Aí é que a gente se engana, né? Por exemplo, o assunto que a Cleane vai falar hoje é um detalhe que faz toda a diferença, né, Cleane? Faz. Puxador. Faz diferença de quando móveis. tem e quando não tem. Sim, exato. E, aliás, hoje também tem uma tendência de ter alguns móveis que são, não tem o puxador, né? Eu trouxe esse assunto, Regina, porque muitas pessoas me fazem essa pergunta. É moderno usar puxadores, a gente hoje em dia usa puxador. E a gente fica realmente numa situação delicada para responder. Porque, Puxador assim, não é puxador de samba, tá, Guriza? Não é intérprete. Só para explicar para vocês. Ou de outras coisinhas. Porque, ao mesmo tempo que a pessoa quer um móvel limpo, ela também quer um móvel bonito. E o puxador, ele está ali não só para enfeitar, ele exerce uma grande função. Tem que ser útil também. Olha exatamente. lá, a gente tá mostrando Eu alguns, trouxe ó. várias imagens assim super atemporais. Tem trabalhos meus aí de 10 anos atrás. Que não e sai de trabalhos, moda. E trabalhos de uma semana atrás, por exemplo, que não sai de moda. O uso do puxador, ele tem muito disso. Ele pode decorar um móvel e exercer a função, ou ele pode simplesmente atrapalhar um projeto e atrapalhar a função. No caso de idoso, como vocês estavam falando, o puxador é uma coisa complicada, porque o idoso muitas vezes se bate. No caso Pode de, machucar. exatamente, no caso de criança, escorrega, cai e bate com a cabeça. Isso é um produto que geralmente tem quina, né, Regina? Então, isso é bem relativo, assim, o uso ou não do puxador. Então, hoje, as pessoas estão usando muito nos roupeiros aquele puxador comprido como esse que está na tela, que ele é em toda a extensão da porta e tu não enxerga o puxador. Nas cozinhas, o pessoal está usando também esse puxador barra, que pega toda a extensão da gaveta. E o mais moderno de tudo é não ter puxador. Porque hoje... Coitado do fabricante do puxador. Ele não sabe que hoje ele está embaixo. Que na verdade a gente está atravessando assim um momento histórico mundial de quanto menos mais, né? Mas eu acho que às vezes a linha do móvel fica muito mais bonita mesmo. né? E depois também é um valor agregado ao móvel que acaba muitas vezes impossibilitando algumas pessoas de ter determinado móvel. E se a gente tem puxadores já que os móveis são mais antigos, a gente consegue trocar por outros puxadores legais sem mexer no móvel ou até tirá-los e fazer sem puxador? Se tu fizeres, por exemplo, que tu quiseres trocar, tem um puxador e tu quer colocar outro no lugar, no momento que tu encontra com a mesma furação, isso é, os parafusos no mesmo lugar, tem que medir a distância entre um parafuso e outro, tem infinitos modelos que tu vai lá e tira os teus puxadores fora e coloca novos. No caso de tirar o puxador e não colocar nenhum, tem que inventar alguma outra coisa para não ficar aqueles buracos ali, não dá pra botar duas tampinhas, né? Então, dá pra botar uma etiqueta, não dá assim, então tem que inventar alguma outra coisa de laminar, e aí tu já precisa de um profissional, então a ideia não é boa, tirar e deixar sem, porque depois tu não tem por onde pegar, né? Porque o móvel, por exemplo, que nasce sem puxador, ele tem algumas características, assim, por exemplo, ele tem um puxador que a gente chama de cava, que faz por cima ou por baixo da gaveta. Ele tem um fecho-toque, que é aquele que as lojas de móveis adoram colocar nas gavetas da pia, que quando tu te encosta, a gaveta vem contigo, né? Mal encosta, ela abre. Então, assim, são as alternativas que existem para não usar puxador, o cava ou o fecho-toque, como é o caso dessa cama que tu está vendo na tela ali, ó. E quando a gente tem aquele puxador que tem tipo um alumíniozinho, uma coisa, isso é muito chato, porque eu já vivi isso lá em casa. Tem esse problema do puxador, às vezes, começar a ficar feio. Se ele for de Pra manter, alumínio, como é que a gente aí faz? que tá. Se ele for de alumínio, por exemplo, que é o que eu sempre recomendo para as pessoas, o alumínio tu pode passar bombril ou qualquer outro tipo de abrasivo que ele seco, que ele volta a ter o brilho de antes, porque aquele desmaiado que ele fica, na verdade, é a gordura da mão da gente, que vai ficando e aí é difícil de limpar. Se ele for cromado, existem produtos específicos para limpar o cromo, que inclusive compra no supermercado e passa com esponjinha. Mas o ideal mesmo é remover todos os puxadores, levar para um banho de cromo, ou um banho de ouro, ou um banho dourado apenas, né, metálico, cobre. Tem várias lojas especializadas em Porto Alegre para fazer isso, né? Acho que no resto do Brasil também deve ter. Tira o puxador e manda dar um banho nele novamente, que ele volta a ficar novinho, sem necessariamente ter que comprar outro. Que puxador é uma coisa cara, sabe, Regina? Não é uma coisa muito baratinha, assim. É um detalhe, não é muito barato, né? Na verdade, se tu for olhar para um puxador, custa só R$20, mas tu nunca usa um puxador. Tu geralmente usa 10, 12, 15 puxadores no ambiente. Uma pergunta para encerrar, ele não tem que combinar com nada, né, o puxador? Mais ou menos. Lá vem ela com depende. Depende. Lá vem ela com depende. Depende. Se a decoração for clássica,
o ideal é que o puxador combine com todo o restante da decoração. Se a decoração for despojada, tu pode usar como a gente usa em dormitórios infantis, assim, um de cada um. Tem um de cada cor, um de cada tipo, um de cada modelo, um de borboleta, um de bichinho, então depende da decoração, tudo depende. Tá bem, Claene, mas acho que ficou claro, né, para o pessoal aí de casa. Também, se não ficou, já sabe o e-mail da Claene, né, Sim. claene@claene.com.br. Você tira suas dúvidas lá com ela, né, sobre decoração. Obrigada. Sim, eu que agradeço.